Olá, meus queridos. Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estou de volta aí para trazer uma reflexão concernente ao estudo da Palavra de Deus. E na última live que eu fiz, eu falei sobre. Eu quis enfatizar melhor sobre a Bíblia, interpretá-la, ou seja, a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Eu já queria fazer uma reflexão, falando a respeito de alguns versículos, que ela não explicita assim, quando você lê, mas nas entrelinhas dela, que se a gente estudar, se a gente meditar, se a gente orar, se a gente procurar, ela nos esclarece melhor o porquê que aquilo havia acontecido. Porque tem coisas que a gente lê e parece, e muitos até falam que aquilo é uma mentira, que não aconteceu, como eu disse lá sobre que os discípulos, três discípulos, Pedro, Tiago e João, não morreriam até que vissem, ambos veriam a glória de Deus. E aí a maioria das pessoas, inclusive os pastores, que era para estar ensinando, né, isso às ovelhas, eles batem cabeça, olham, lê aquilo ali e falam: não, isso aqui não é possível. Jesus estava fora de si falando isso aqui que ele falou, mas os discípulos morreram. E aí forma aquela salada de maionese, dizendo: não, porque Jesus não veio, a glória de Jesus ainda não foi manifestada, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E dentro da Bíblia Sagrada, ali na entrelinhas dela, eu mostrei que realmente aconteceu 8 dias depois. Que os discípulos, né, entre os 12, 3 viram a glória de Deus, inclusive junto a eles apareceu Jesus com seu corpo glorificado e também Moisés e Elias. E só que é aquela coisa, a pessoa lê a Bíblia, lê rápido e muitas vezes não tem assim um tempo para meditar, para pedir oração, em oração a Deus, para que revele a ele, a ela, o que realmente aqui a Bíblia está dizendo, para não chamar a Bíblia de mentirosa, né? Porque eu vejo aí muitos, inclusive pastores aí, escandalizando aí, dizendo que a Bíblia é um livro mentiroso, mas eles não estudou, nunca sentou numa escola dominical, então, quer dizer, eles ainda por cima escandalizam o ímpio que está ouvindo aquilo. Ele fala: então a Bíblia é bem que eu sabia, bem que eu já desconfiava. Agora o pastor falando que a Bíblia é um livro mentiroso, então agora acabei de ter a plena certeza. Mas não é assim, não funciona assim. A Bíblia é um livro que Deus nos dá direito de usar, inclusive a hermenêutica, que é a arte de interpretação correta da Bíblia. A hermenêutica pode usar também no modelo jurídico, pode usar para interpretar as leis, não tem problema nenhum. E ela também é usada na teologia, chamada de hermenêutica, exegese, etc. E além de Deus nos abrir esse espaço para a gente interpretar ela hermeneuticamente falando, ele nos revela que ela pode interpretar ela própria. Não precisa o homem querer dar um sentido à Bíblia, a bel prazer. Não. Ela interpreta ela própria. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês, para nós meditarmos juntos aqui, bem rapidinho, Colossenses capítulo
capítulo 2, a partir do versículo 14. Vou ler versículo 14 e versículo 15, que é também semelhante a isso que eu acabei de falar. Acho que está lá no capítulo 9 ou 10 de Lucas. Sobre essa manifestação da glória de Cristo antes dos discípulos morrerem, né? Inclusive os três, Pedro, Tiago e João. Aí eu levei lá ao conhecimento lá no capítulo 10 de Daniel, mostrei também que Daniel viu a glória de Cristo antes dele morrer, que Cristo apareceu com o corpo glorificado a Daniel, tá? E enfim, e aqui é um outro texto que também as pessoas leem e falam assim, mas não é possível que está escrito um negócio desse e eu não entendo, foi exposto publicamente, como assim? Vamos ler então. O subtítulo aqui é Jesus triunfa sobre o crânio cabeludo, que é onde ele foi crucificado lá no Gólgota, na chamada caveira, né? Que simboliza ali o crânio de Satanás. E a aplicação da vitória de Cristo na cruz. Inclusive, trazendo aqui rapidinho para vocês, a espada, aliás, a cruz, ela foi uma espada. A cruz, ela foi uma espada virada ao contrário, ó. Uma espada virada ao contrário. O que aconteceu? Enfincou no crânio cabeludo de Satanás, quando ele foi crucificado ali no Gólgota, lugar chamado Caveira. Então a cruz é uma espada ao contrário que enfiou no crânio cabeludo de Satanás. Mas vamos ler. Colossenses 2,14. Havendo anulado o escrito legal com seus decretos, que era contra nós, aboliu-o inteiramente, tomando-o daquele meio, e trouxe-o para fora, cravando na cruz. Então aqui, havendo anulado o escrito legal com seus decretos, que era contra nós, ou seja, as dívidas que nós devíamos, as dívidas que nós tínhamos por causa dos nossos pecados, foi cravado na cruz do Calvário. Foi uma escrita de dívida que o próprio Jesus assinou por nós com o seu sangue na cruz do Calvário, pagando essa dívida, e aboliu inteiramente, tomando daquele meio, e trouxe para fora, cravando-o na cruz. Ou seja, está pago. Ou seja, uma outra coisa, toda vez que o crente, essa dívida está paga, mas toda vez que nós cometemos pecados e não pedimos perdão, é como nós pegássemos essas dívidas novamente, é como nós fizéssemos assim, pegássemos um papel em branco, e dássemos à mão de Satanás para ele nos levar essa culpa, essa dívida que nós não pedimos perdão, lá até o céu, para nos acusar. Por isso que o diabo é o acusador dos irmãos. Por quê? Porque toda vez que nós pecamos e não pedimos perdão a Deus, nós fabricamos, por assim dizer, uma nova escrita de dívida que já tinha sido pago na cruz, mas damos na mão do diabo para ele chegar na presença de Deus e nos acusar.
para que Deus dê autoridade a ele para nos tocar, para nos pôr, inclusive, um espinho na carne, se possível for, para poder nos tocar no cristão que contraiu essa nova cédula de dívida que já tinha sido pago. Então, para ele fazer isso, ele tem que ter a ordem de Deus para nos ferir, para nos colocar, inclusive, espinho na carne, como fez, por exemplo, com Paulo. Por quê? Porque nós pecamos e não pedimos perdão dos nossos pecados. Inclusive, tem muitas pessoas que têm outra dúvida, né? Será que o diabo vai lá no céu realmente? Então, na porta do céu, lá nos acusar, Guilherme, claro que vai porque nós damos nós damos esse passaporte para ele, que é a escrita de dívida que nós fizemos e não pedimos perdão. Então nós damos direito para ele lá nos acusar, e assim Deus permitir que ele venha e nos toque, põe um espinho na carne, para que nós possamos se arrepender do nosso pecado, para que nós não venhamos ser condenados com o mundo, né, no futuro. Versículo 15, é aqui que está o X da questão. Depois de ter despojado os principados e as potestades, os expôs em público, ou seja, os mostrou, os colocou visivelmente em público, triunfando sobre eles em si mesmo. Ou seja, não é em público aqui que está dizendo, perante os sacerdotes, perante o povo daquela época, perante os imperadores que viu ali e Jesus massacrando, depois que ele morreu, sua alma saiu do corpo. Ele não foi assim. Por quê? Porque senão, se a pessoa olhar aqui, elas vão ter o mesmo argumento que teve lá onde eu falei sobre que as pessoas não iam morrer antes que visse a glória de Deus. Não. Aqui, expor aqui em público significa diante dos demônios, ou seja, o couro que Satanás tomou de Jesus depois que ele saiu do seu corpo foi tão grande que os demônios ali ficaram apavorados. Como que o nosso chefe, né, que é o luzeiro, que muitos chamam de Lucifer, mas não é luzeiro, pôde tomar um couro tão grande deste homem que daqui 3 dias iria ressuscitar. Mas quando a sua alma saiu do seu corpo, o castigo a Satanás e os demônios, se até porque ele inclusive tomou a chave do Hades e da morte e do Hades da mão de Satanás. Quer ver onde está isso? E onde, Guilherme, que nós descobrimos isso, então, já que aqui está falando depois em público, triunfando sobre eles em si mesmo, está na Bíblia, capítulo Salmo 18, abre lá, Salmo 18, 41, aliás. Aqui fala verdadeiramente o que aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus deixou o seu corpo e foi para cima de Satanás, dos principados e das potestades. Capítulo Salmo 18,
41. Olha o que diz. A derrota dos principados e potestades na cruz, que eu acabei de ler ali agora para você. Colossenses 2,15. Clamaram por socorro, mas não houve para eles ajudador. Quem clamou por socorro aqui? Na hora que Jesus estava descendo a lenha neles. Os próprios principados e potestades e o próprio Satanás, o próprio luzeiro. Mas prosseguindo. Clamaram até ao Senhor Jeová, mas ele não respondeu. Olha a astúcia do luzeiro, de Satanás e dos principados potestades, porque você sabe que tem uma hierarquia, né, no mundo espiritual demoníaco. Tem Satanás, depois vem os principados, potestades, os terceiros, governos e hostes. São 5 classes, aliás, 4 classes depois de Satanás, que é o chefe, é o cabeça. E olha o desespero deles depois que Jesus descendo a lenha neles, disse que clamaram até o Senhor Jeová, mas ele não respondeu. Você já pensou? Ele clamando, oh Deus, Jeová, socorre nós aqui, que teu filho aqui está nos massacrando. E Deus dizendo assim, se vira. Se vira. Vocês não cuspiram nele, não chicotearam ele, não bateram nele, agora se vira. Olha que situação. Versículo 42. O preço está pago, que eu falei da dívida, da célula de dívida que foi pago com preço de sangue. O preço está pago. Últimos instantes de Satanás. Então eu o esmiucei como pó diante do vento, e como a lama das ruas os lancei dos meus sapatos. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. O Colossenses capítulo 2, capítulo 2, versículo 14 e 15, está aqui dentro do Salmo 18, 41. Para mostrar para nós que ele foi exposto, Satanás, o luzeiro, foi exposto aos seus próprios mundo espiritual, que viu o couro, que viu a pancada que ele havia tomado do próprio Jesus, quando Jesus saiu no primeiro dia, assim que morreu, saiu do teu corpo. Mas eu tenho aqui uma explicação melhor para vocês, está aqui na Bíblia Revelada, versículo por versículo, explicada. Aqui explica melhor para nós essa trajetória que aconteceu nesse dia. E aí também, para calar a boca de alguns teólogos, de alguns crentes que diz que a Bíblia colocou aqui, mas isso não aconteceu. Tá aí a Bíblia. Você viu que eu deixei a Bíblia interpretar ela própria. Colossenses 2, 14 e 15, Salmo 18, 41 e 42, certo? Agora vamos ler algo sobre isso. A respeito desses 2 capítulos. Deixa eu complementar através da explicação dos 2 versículos. A vitória de Cristo na cruz, visto por Davi sobre o poder de Satanás, tá? Em Salmo 18. Depois você lê lá Salmo 18, você vai ver isso aqui, isso e mais outras coisas que nós lemos aqui. Os passos largos saiu em direção onde estava o grande luzeiro, ou seja, o próprio Jesus quando saiu do seu corpo, a passos largos. Ele ouviu e reconheceu a sua armadura, ou seja, Satanás já viu Jesus, assim que saiu do corpo, colocou a sua armadura, que antes ele já tinha, porque ele já estava no céu. E lá no Josué capítulo 5 fala
que lá ele é chamado de capitão do exército do Senhor. Então aqui ele já se colocou novamente as suas armaduras, lá de Josué capítulo 5, quando ele saiu, a sua alma saiu do seu corpo. Então ele ouviu, o luzeiro viu e reconheceu a sua armadura. Quando o Senhor se aproximou, Jesus, Satanás não pôde triunfar frente ao poder da luz que saía dele. Satanás, com aquela cara caveirosa e cabeluda, lançou-se sobre ele e os dois se degladiaram. Ou seja, como Satanás não podia fugir, ele falou: bom, também eu vou para cima, vou lutar, porque quem sabe, né? Eu, coitado dele. É mesmo assim. Satanás sabe que nós temos o nome escrito no livro da vida, temos o Espírito Santo na nossa vida, temos as armaduras de Deus em nós, como ele viu Jesus aqui vestiu a sua armadura assim que ele saiu do corpo, ele voltou a ser novamente o capitão do exército do Senhor, Josué capítulo 5. Nós também temos as armaduras de Deus. Mesmo assim, ele vendo as armaduras dentro de nós, a nossa alma vestida, ele não desiste de tentar, ele vem para cima. A passos largos saiu em direção onde estava o grande luzeiro. Ele ouviu e o reconheceu a sua armadura. Disfarçava o seu medo e escarnecia com eles. Logo foi encontrado. A radiação da luz que emanava de Cristo era maravilhosa. Ele deixava marcas no espaço por onde ia, passando os anjos se apresentavam. Passando e os anjos se apresentavam. Quando o Senhor se aproximou, Satanás não pôde triunfar frente ao poder da luz que saía dele. Satanás, com aquela cara caveirosa e cabeluda, lançou-se sobre ele e os dois se degladiaram. Blasfemava, mas o capitão dizia, o capitão Jesus: pergunta agora se sou filho de Deus. Vem agora, chicoteia-me. Pergunta se eu sou rei. Foi todas as perguntas que Satanás fazia antes de ele ser crucificado, né? Está em Salmo 18:40, que diz assim: deste-me a nuca dos meus inimigos em fuga e destruí aqueles que me aborreciam. A derrota dos principados e potestades, dos principados e potestades na cruz. Nós lemos lá Colossenses 2,15. Salmo 18:41. Nós também já lemos, vamos ler de novo. Clamaram por socorro, mas não houve para ele ajudador. Clamaram até ao Senhor Jeová, mas eles não respondeu. Que astúcia, né? Diabo ali lutando, apanhando de Jesus na cruz, e clamou por Deus Jeová pedindo socorro. Você imagina a cena: socorro, Deus, socorro, seu filho aqui está me massacrando aqui. Já imagina a astúcia. O preço está pago. Eram os últimos dias, eram os últimos instantes de Satanás como carcereiro do Seol, ou seja, o Seol é o Hades, né? Quando Satanás era carcereiro do Hades, que o Hades ele era repartido, ele era dividido, inclusive tá até aqui, vou mostrar para vocês, ele era dividido em 3 partes, né? E Satanás era o carcereiro, ele tinha a chave, ele trancava e destrancava quem ele quisesse. Então era assim, ó. O Hades era assim, ó. O seio de Abraão, o lugar de tormento onde hoje todas as pessoas sem Deus vão, antes de ir para o inferno, tá? E aqui é o abismo onde estão os demônios presos, os demônios do dilúvio, os demônios de Sodoma e Gomorra,
Todos estão aqui, presos. E aqui nós vemos, por exemplo, lá em Lucas 16, 23, né? O Abraão conversando com o rico que está no lugar de tormento. Então era dividido em 3 partes. Hoje, essa parte aqui não tem mais, que é o seio de Abraão. O seio de Abraão subiu quando Jesus morreu e se ressuscitou, depois de ficar 40 dias na terra, levou, conforme está lá em Efésios 4:11, né? Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro. Então subiu. Esse aqui não tem mais. Só teve essa mudança no Hades, não teve mais nenhuma outra. Então ficou só o lugar de tormento, onde os ímpios, os homens sem Deus vão hoje. Não vão para o inferno, porque o inferno ainda não foi inaugurado. E aqui os demônios que estão no abismo, que vão ser soltos no tempo do fim, tempo da grande tribulação. Então ele tinha a chave, ele era o carcereiro do Hades, do Sheol. Então, tudo isso aconteceu em frações de segundos, no tempo dos homens. Ponha a cabeça aqui, Jesus mandou Satanás colocar. O preço está pago. Nós lemos no versículo 14 do Colossenses 2. Em última instância, dava-lhe ordem o capitão dos exércitos. O Senhor Jesus moveu a mão à esquerda no ar e do nada fez parecer um papel que parecia um pergaminho que estava no meio de outras notas. Tomou dentre elas uma nota de dívida, que era nossa, que era o contrário a todos os homens. Assina aqui, pediu para Satanás ensinar. Apontou com o dedo resplandecente. Assina aqui. E Satanás, de onde, Senhor? Aqui. Escreva. Liquidada. E Satanás escreveu liquidada, ou seja, a dívida está paga. Aqui está, devolveu para... E Satanás ainda disse para Jesus, você venceu. Os principados e potestades que por ali lutavam se renderam, puseram as mãos na cabeça e fecharam os olhos. Os demônios se escondiam por trás das nuvens negras, mas raios de luz os revelavam. Eram os últimos instantes de Satanás como carcereiro do Sheol, que é o Hades, que eu acabei de mostrar para vocês no desenho. Tudo isso aconteceu em frações de segundo no tempo dos homens. Salmo 18:42, que diz assim: então eu os embiucei como pó diante do vento, e como a lama das ruas os lancei dos meus sapatos. Salmo 83, versículo 13. Então tá aí. Foi exposto publicamente, mas na região, no tempo espiritual, perante os demônios, perante os anjos do céu, perante Deus. Até porque ele pediu socorro para Deus e Deus não quis ajudá-lo. Se vira. Isso aí é com meu filho, se vira. Então, para colocar aqui que realmente, quando a Bíblia ela interpreta a própria Bíblia, e eu mostrei para vocês aqui, entre Colossenses e Salmo, percebe-se que realmente tem coisas que aconteceu no mundo espiritual, depois que Jesus saiu, deixou o seu corpo, que nós, publicamente, os homens não viram. Nós também não vimos, também porque não era daquela época. Mas pela fé e pelo estudo da palavra de Deus, dá para a gente discernir, inclusive usando até a regra da hermenêutica, que realmente isso aqui que aconteceu foi real. E por isso que hoje a Bíblia anda muito abandonada, inclusive pelos pastores.
pelos pastores. Esses dias eu estava falando com uma pessoa e tinha um pastor que estava dizendo o seguinte, que os discípulos, todas as pessoas poderiam tomar ceia, porque os discípulos, inclusive, não eram batizados. Aí como me mandaram a live, eu falei, mas peraí, como os discípulos não foram batizados? Claro que eles foram batizados. Primeiro eles foram batizados no batismo de João, depois eles não foram batizados mais. O próprio Jesus foi batizado no batismo de João. João Batista que batizou Jesus. E os discípulos também foram batizados. Olha, como... Você vê como os pastores não entendem a Bíblia, e é pastor de igreja, tem uma denominação, e não estudam a Bíblia, e ainda quando ensina errado, escandalizando a Bíblia Sagrada. Então, eu falei, não, tá errado. Os discípulos, eles eram batizados, sim. Eles eram batizados por João. Por isso que até participar da ceia do Senhor tem que ser batizado, tem que nascer de novo. Eu estava indo numa igreja aí, fui agora até acho que o domingo passado, o último domingo, que lá todo mundo pode tomar ceia à vontade, não tem problema nenhum. E eu estava explicando esses dias, foi domingo agora, me convidaram para ir numa igreja aqui, Brasil para Cristo. Aí eu estava conversando com os obreiros lá, falando sobre isso. E aí eles falaram, não, essa igreja faz assim. Eu falei, lá faz assim, lá você chega, não importa o que você seja católico, espírita, budista, macumbeiro, chegou lá no dia de ceia, pode provar, não tem problema nenhum. Porque a igreja é uma só na cabeça deles, né? Eu falei, não. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não é assim não. Eu falei, para você ver como que essas igrejas, os pastores estão pouco preocupados em ensinar as ovelhas e estão enganando as ovelhas. Eu fiquei um tempo nessa igreja com a minha esposa lá e tô saindo fora, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, eu estudar a Bíblia, vai ficar ali ouvindo lorota, mentira, e pega objeto daqui, pega um copo d'água ali, pega um azeite daqui e faz isso, que Deus vai resolver, que Deus vai fazer. Não. Inclusive, lembrando aqui, eu estava no ano passado, agora surgiu uma igreja aqui na Vila Japão, aqui na Jardim Nova Itaquá, chama Ministério Verbo Vivo. Uma outra seita que apareceu aí na região aqui, chama Verbo Vivo. E aí eu fui lá alguns domingos, tal, no princípio até gostei, falei, opa, acho que, né, a igreja até que tem uma palavra, no primeiro domingo lá teve uma palavra, tal. Aí de repente eu comecei a ouvir umas coisas, eu falei, peraí. O pastor começou a falar, não, porque você precisa de cobertura espiritual, porque é isso, aquilo, e eu já ouvi esse tipo de coisa, de cobertura espiritual, esse tipo de cobertura espiritual, o pastor, tudo bem, tem igrejas que tem cobertura espiritual, mas é assim, dentro da Bíblia Sagrada. Agora, tem igrejas que tem cobertura espiritual que o pastor quer mandar na tua vida. Por exemplo, a igreja Renascer em Cristo, lá o apóstolo lá. Cobertura espiritual, ali ele manda em tudo na vida da pessoa. Se você quer casar, você tem que falar com o pastor. Se você quer comprar um carro, você tem que falar. Se você tem que comprar uma casa, você tem que falar. Se você quer fazer negócio, você tem que passar pela mão do pastor. Aí quando eu vi aquele negócio, eu já desconfiei. Aí eu falei, tudo bem, vou continuar indo. Aí depois aí chegou um irmão lá e pegou meu nome e falou, vou pôr você no grupo, assim, porque tem esses negócios de célula, né, de casa tem culto e tal. Eu falei, tá, beleza, dei meu número e tal. E nada de me comunicar, e nada de coisa. Eu falei com a minha esposa, demorando lá, o irmão, né, falou que ia colocar lá, fazer um convite para não sei aonde e tal. Aí sumiu, aí de repente ele apareceu. Aí falou assim, eu vou fazer um culto lá, não sei se é na casa dele, onde for lá, e você tá convidado. E aí profetizou uma bênção lá, porque aquele negócio tem negócio de profetizar lá um pro outro e tal.
E aí profetizou lá a bênção, falou assim, mesmo que você não for, a bênção, você recebe a bênção do mesmo jeito, tá bom? Eu falei, tá, tudo bem e tal. Aí começou, aí o pastor começou a falar, não, porque eu te libero, porque não, ele não te libera. Aí eu comecei a falar, eita, peraí, esse negócio tá esquisito aqui. Uma coisa que eu gostei foi o louvor, tá? O pastor canta, toca lá o violão dele, canta uns louvor maravilhoso, gostei e tal. Mas depois eu comecei a ouvir umas coisas que não... Aí depois daquela primeira dia que eu fui da primeira mensagem, as outras já começou a degringolar. Aí só falava em viagem, vamos fazer uma viagem assim, vamos fazer uma viagem assado, porque eu viajei não sei para onde, e que não sei o que, e lá. Aí chegou o dia de ceia. Falei, quanto que é a ceia de vocês aqui? Acho que é primeiro domingo. Aí eu fui lá. Chegou no dia da ceia, que é um culto, realmente, que você tem que ensinar para a pessoa, né, o relacionamento de Cristo com a igreja, como tudo começou, sobre a morte na cruz do Calvário, sangue, etc. E tal, por que nós temos... Colocaram um irmãozinho lá, um líder de célula, e começou a contar a história. Leu lá uma palavrinha só e começou a falar, não, porque eu fui viajar não sei para onde, aí eu peguei o cartão de crédito, gastei, e o pastor sentou de frente com ele e começou a olhar a rede social. Olhar a rede social no celular. E ele lá falando, e eu, mas cadê mensagem aqui? Não, porque aí me avisaram que eu não devia gastar muito, porque não sei o quê, aquela viagem, fulano, que nós fomos lá, não sei o quê. Eu falei, pleno culto de ceia, cadê mensagem aqui? Nem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, tá, aí pesquisei na rede social, falei, deixa eu olhar, né, na rede social, se alguém, né, tal, e aí, quando eu bati procurei na rede social, aí eu tive uma surpresa, quer dizer, eu já estava desconfiado, agora passei a ter certeza. Olha o que eu achei na rede social. O Ministério Verbo Vivo é uma denominação cristã. Em 2009 e 2017, a filial de Joaquim de Bicas, Minas Gerais, foi alvo de investigações e denúncias feitas por ex-integrantes ao Ministério Público e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aí eu falei, pronto, achei a galinhas de ovos de ouro que eu estava procurando, para saber se realmente eu estava indo no lugar certo, né? Olha bem, as principais denúncias e investigações dessa seita que veio agora aqui para Itaquá. Inclusive tem uma outra em Guarulhos também. Controle comportamental. Os ex-membros relataram que a liderança monitorava conversas, ditava regras sobre vida pessoal e controlava o casamento e a finança. Aí eu falei, foi exatamente o que eu ouvi lá. Ah, fulano, eu te libero para casar. Você vai casar quando, fulano? E você, tá tudo certo, tal. Ah, eu te libero. Isso aqui é a tal da cobertura espiritual, ou seja, eu quero controla a vida das pessoas. A liderança monitora conversas, ditava regras sobre a vida pessoal e controlava o casamento e as finanças da pessoa. Essa seita que agora está aqui em Itaquá, que foi realmente o que estava acontecendo lá em Minas Gerais, que inclusive veio dos Estados Unidos. A maioria das seitas veio dos Estados Unidos, né? Esses dias eu estava conversando com uma da congregação cristã também que me convidou, aí eu estava explicando para ela sobre a igreja, que tem uma coisa lá que eu tenho muitas, acho quase todas que eu não gosto, é que eles não estudam a palavra de Deus, e lá a pessoa que vai pregar, você aí tem alguma... tem, então porque eles usam um trecho lá da Bíblia que diz assim, quando compareceres à autoridade, não se preocupei de haver de falar, porque o Espírito Santo falará através de vós. Então eles pegam esse trechinho aí para não estudar a Bíblia e falam, não, agora tudo bem, pelo fato de eu ser membro dessa igreja, da CCB, eu posso... Aí eu falei para essa membro que estava me convidando, eu falei assim,
A gente não pode confiar no nosso intelecto, porque às vezes vem da minha cabeça, às vezes da minha carne, o que eu quero falar, e eu penso que é o Espírito Santo, e não é. Eu não estudei a Bíblia, eu não me preparei para subir num púlpito e pregar para a pessoa, como que... mas... começou, né? Depois expliquei mais uns negócios para ele lá, porque não aceita pastor, porque pastor é ladrão, que não sei o que, não sei o que. E ela ficou assim um pouco espantada, mas como ela estava trabalhando no caixa lá do mercado, aí coisou a conversa, fui embora. E aí, beleza. A segunda coisa aqui, a denúncia aqui, a segunda. A primeira foi controle comportamental. Quer dizer, o comportamento da pessoa, quem manda é o pastor. Se você vai ver, você vai ter rede social ou não. Se você, inclusive, pessoas que chegam lá, os membros, por exemplo, eu cheguei lá, sou desconhecido. Então, se você não pode sentar perto de mim para conversar. Se sentar, tem que falar uma coisa de 30 segundos, 1 minuto e já sair fora e ir lá para o meio do... Não pode, no Ministério Verbo Vivo não, funciona assim. E aí, voltando lá onde eu falei do irmão que estava querendo, que pegou meu telefone e tal, não sei o que, eu descobri o seguinte, porque eu já participei de célula, né? Quando eu estava há 5 anos na Batista, eu ia na célula, só que na Batista era mais tranquilo, não tinha esse negócio de controle, essas coisas. E aí depois eu desconfiei o seguinte, que eu acho que ele estava esperando, como ele estava querendo ser líder, esse irmãozinho aí, ele devia estar esperando o seguinte, de eu dizer assim, então vamos fazer lá na minha casa. Eu te levo lá na minha casa, você abre uma célula e você prega lá. Então, acho que ele estava esperando isso. E começou a me ludibriar, esperando eu chamar ele para vir em casa. Aí eu falei, não senhor. Então a segunda coisa, alegações de abuso. Foram reportadas acusações de agressões físicas, isolamento social, ou seja, trazendo afastamento de famílias, e práticas de manipulação psicológica nessa seita. Olha que terrível. Inclusive eu postei em vários vídeos no meu Facebook. Depois você dá uma olhada lá, Guilherme Dias. Coloquei, inclusive no meu grupo de WhatsApp, coloquei vários vídeos dessa denúncia aqui do Ministério Verbo Vivo lá em Joaquim da Bicas, Minas Gerais. Então, a origem das acusações. As denúncias conectavam igrejas mineiras e diretrizes da instituição norte-americana. Claro, ela veio de lá, dos Estados Unidos, né? A maioria das seitas veio tudo de lá, Adventista, essa aqui, a Congregação, Mormons, tudo vieram dos Estados Unidos. Posicionamentos e desdobramentos. Apesar da repercussão e dos inquéritos instaurados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, o apóstolo John David Martins e a liderança negaram as irregularidades. Claro que vai falar. Na época dos inquéritos, a justiça não deu seguimento às acusações criminais contra a cúpula da instituição. Claro, porque eles abafam, né? Mas pelo vídeo que eu vi, as pessoas e pastores, que inclusive ficou anos lá, que ganhavam um salário até bom, eles disse que eles separavam os filhos dos pais, não separavam famílias. E se faziam isso, fazem até o dia de hoje. Entenderam? Então, voltando lá, por isso que quando nós falamos aqui sobre a Bíblia Sagrada, que as pessoas lêem um texto aqui e fazem confusão, porque não é possível, isso aqui é um absurdo tal, porque não conhece que a Bíblia ela interpreta ela própria, surge esse tipo de seita aqui. E eu fiquei uns 2 meses indo lá, de domingo, para ver, eu falei, quem sabe, né? Uma palavra tal, não tem esses negócio não tem manipulação da mundial, da universal. Esse negócio de rosa, água ungida, óleo, martelinho, marreta, esse monte de coisa aí. Mas tem manipulação de mentes, ou seja,
controle comportamental nessa seita. Então, quer dizer, uma seita não é diferente da outra, né? Só muda o sentido, só muda o comportamento, só muda o objeto, mas a seita é seita. Então, a Universal é uma seita, a Mundial é uma seita. Essa aqui, então, que surgiu agora aqui em Itaquá, é uma seita. Eu passei por lá, eu sei, tá? E por isso que esse pastor que falou que me mandaram o vídeo aí que a pessoa pode tomar ceia sem se batizar porque os discípulos não eram batizados, é mentira, porque os discípulos eram batizados, Jesus foi batizado por João, tá? Então isso forma a heresia e faz com que novas seitas se surjam no Brasil e no mundo para enganar as pessoas. Entenderam? Então tá aí. Vez ou outra eu vou trazer uma reflexão sobre a Bíblia, interpretar ela própria, e para nós possamos aprender a cada vez mais a respeito da palavra de Deus, ok? Então Deus abençoe aí, um bom dia. O mês de junho praticamente já se foi, e que Deus possa nos dar aí um mês abençoado, como Ele sempre tem nos dado, e levantar pessoas que possam se interessar em ensinar a Bíblia Sagrada como ela é, para que as pessoas abram um pouco os olhos, né? E não caiam nessas ciladas aí, inclusive nessas seitas que ludibriam as pessoas, tiram dinheiro das pessoas, gastam com bezerros de ouro, né, para dar para as pessoas novamente. Que nem o pastor falou assim: não, mas esse objeto, esse óleo, essas coisas, isso aqui não é óleo, não, é álcool, viu? Só pegando para fazer uma analogia. Esse tubinho de óleo, de azeite, essas coisas, não tem poder nenhum. Aí eu pensei e falei com a minha esposa: tá, não tem poder nenhum, então para que gasta o dinheiro dos membros com essas bugigangas se não tem poder nenhum? E não tem poder mesmo, ou pagando ou não sendo pago, não tem poder nenhum. Objetos, isso só leva a pessoa à idolatria. Faz com que ela creia em Jesus, mas antes, no meio da crença entre a pessoa e Jesus, tem um vidrinho de óleo no meio. Se eu não pegar, eu não chego até Cristo, e Cristo não vai me abençoar. Por quê? Porque eu não quis pegar a rosa, ou lenço de óleo, ou sal grosso, alguma coisa. Tá, se não vale nada, para que gasta o dinheiro então das pessoas? Faz bezerro de ouro para a pessoa própria. Quer dizer, então não tem diferença nenhuma, por exemplo, entre o catolicismo. Porque a ligação da pessoa com Cristo tem Maria no meio. E você tem que passar por Maria primeiro para chegar até Jesus. Então as pessoas muitas vezes falam mal da Igreja Católica, mas o Evangelho, o cristianismo também. O crente pega lá a bugiganga que o pastor dá e fala: ó, pega isso aqui que a sua vida vai ser abençoada, você vai receber prosperidade, etc. Então isso aqui é o elo, o intermediário entre eu e Cristo. Então tem que passar por isso primeiro para Cristo poder me abençoar. Senão, quer dizer, não tem cabimento o negócio deles, né? Tá bom? Então Deus abençoe. Um ótimo dia a todos e um bom mês de julho a todos nós com a bênção de Deus. Muito obrigado aí e graça e paz a todos.